Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu quero falar uma coisa importante com vocês. Vocês acompanharam, muitos de vocês, a jornada aí do podcast, de que às vezes eu uso os vídeos que são do YouTube e coloco aqui, às vezes eu crio algo mais íntimo e tento fazer o podcast com maior frequência. Enfim, tiveram várias fases do podcast aí, até por isso que eu deixo sempre o link do pensandorpg.libsyn.com aí embaixo, se eu não me engano, que é para vocês terem acesso a todo o arquivo do podcast para poderem assistir lá ouvir desde o começo, se vocês quiserem, porque ele passou por muitas fases e eu realmente, de novo, tô querendo separar a questão dos programas que são feitos pro YouTube, que às vezes vão incluir questões de fantasia, etc, que eu sei que a galera do podcast tem mais interesse, então vale a pena vocês seguirem lá também, para poder ver essas questões de fantasia e tal, que devem aparecer mais por lá, fantasia e RPG, além das questões de armas, e a galera que quer ouvir sobre as questões de armas, etc, também vai ter lá no canal do YouTube e do Facebook e tal, vai estar tudo lá para vocês poderem acompanhar. Mas eu de fato sinto a necessidade às vezes de falar de coisas mais específicas de RPG, de fantasia, coisas que eu quero falar mais profundamente e conversar com vocês que querem ouvir mais a minha opinião sobre as coisas ou ter um contato, né, mais próximo, mandar as perguntas de vocês e eu usar as perguntas de vocês para poder pautar basicamente um episódio do podcast, coisas desse tipo. Infelizmente, o algoritmo do YouTube não permite que a gente faça isso e nem do Facebook, porque tem que ser aquele estilo de conteúdo mais específico em que você não pode parar por nenhum momento para manter a retenção e etc. E é difícil de ter uma conversa mais íntima, mais franca com vocês sobre os assuntos. E é difícil também falar sobre temas muito, muito específicos, muito de nichos, como essas questões do RPG. Então é por isso que eu tô querendo fazer o podcast virar um podcast mais RPG, fantasia e história. Vai continuar sendo a mesma coisa do canal, mas vai me permitir poder falar de questões históricas que não dariam tantos cliques, de coisas bem específicas de RPG que vocês me perguntarem, de coisas bem específicas de fantasia que vocês me perguntarem, e eu poder ter uma conversa mais aberta com vocês, essa é a ideia, e não me preocupar com a questão de vai ter visualização, não vai ter. Então essas coisas devem sair no canal de novo do Pensando RPG Rádio e vão sair aqui pelo Spotify, etc. O que significa que eu vou deletar para deixar a timeline mais fácil da pessoa entender os episódios que são voltados lá, que tem aquele script bonitinho voltado para o YouTube. Esses devem sair da timeline para ficar os episódios do podcast que são mais de conversa, que nem esse aqui, deu falando com vocês de boa, assim, sem problema, e falando sobre RPG, fantasia e história, mas nesse formato mais solto, né, em que sou eu mais falando, sem necessariamente ter aquele roteiro bonitinho, são mais bullet points, né, que eu vou seguindo para falar com vocês. Então, eu quero ter essa relação mais próxima e eu vou tentar, vamos ver se eu vou conseguir, eu já tentei outras vezes, soltar esses episódios várias vezes na semana. O que eu queria buscar é soltar de segunda a quinta para vocês de manhã sempre terem alguma coisa legal para ouvir sobre RPG, fantasia ou história. Mas eu não sei se eu vou conseguir por causa do aumento aí da produção de conteúdo que eu vou fazer no canal principal também. Mas é só para avisar isso para vocês. Eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas porque elas gostavam de baixar e poder ouvir aqui no Spotify e tal, os vídeos sobre armas que saíam no canal, mas eles vão estar lá no canal e no Facebook, então vocês vão poder ver por lá e aí fica menos confuso do que aí por aqui. O pessoal sabe que é uma coisa mais intimista, em que eu vou poder falar de questões mais específicas de RPG, em que eu vou poder falar sobre questões mais específicas de fantasia, história que eu tenho interesse e até às vezes filosofia. Então, para ser uma coisa mais de, poxa, vocês terem pela manhã alguma coisa legal ali para vocês escutarem. É o que eu vou tentar fazer. Infelizmente, eu já tentei fazer outras vezes e o burnout acabou vencendo, mas vamos ver se eu consigo dessa vez. E vou colocar no canal do Pensando RPG Rádio também e vamos ver. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Era para avisar isso e aquele abraço aí para todo mundo.